aqui é a Mel Ferraz do blog Literaturice e hoje eu estou empolgada porque eu vim falar sobre esse incrível livro que é o Reparação. Bom, gente, eu já tenho que iniciar esse vídeo falando que eu estou apaixonada por esse livro, assim, completamente apaixonada. E eu já posso dizer pra vocês que ele é o melhor livro que eu li até o momento nesse ano. Assim que eu terminei de ler, eu postei no Twitter, no Instagram e no Facebook do blog pra já compartilhar com quem segue lá pelas redes sociais. E muitas pessoas vieram me perguntar, né, ficaram interessadas por eu ter falado tão bem dele. Vieram me perguntar sobre o que se tratava a história. E concisamente, porque eu quis dar uma visão geral sobre o livro, eu falei que é um drama principalmente familiar, que envolve romance, envolve crimes, falsas acusações, a Segunda Guerra Mundial e também o papel do escritor. Por que eu digo isso, né? Porque aqui, sim, a história em certo momento se passa na Segunda Guerra Mundial, então quem gosta desse tipo de livro, de narrativa, vai gostar desse livro aqui, provavelmente, e eu já digo também o porquê eu acho isso. E porque a personagem principal desse livro, ela é uma escritora desde os seus 10 anos de idade, então é uma escritora nata e ela se transforma ao longo do enredo numa escritora de renome, numa escritora muito famosa. Então há aqui também no final uma genialidade, assim, uma sacada muito grande do autor, que faz com que esse tema seja mais, assim, abordado de uma forma, sob um olhar, assim, mais crítico, né? Colocando em pauta ali o papel do escritor como, não como Deus, vamos dizer, mas como alguém que pode, sim, transformar uma história, mudar a história e deixá-la do jeito que ele quer. Eu achei, assim, que o autor foi muito feliz com esse final. Não é um livro, assim, feliz em sua essência, sabe? Ele é triste, mas ao mesmo tempo ele é lindo e tocante. Ele me proporcionou, assim, sentimentos inimagináveis, sabe? Que um livro poderia me proporcionar, e tão opostos que eu fiquei admirada com isso. Além de me proporcionar alegrias também em alguns certos momentos, na maioria das vezes ele me proporcionou sentimentos tristes que me fizeram chorar, infelizmente. Gente, fazia muito tempo que um livro não me fazia chorar e esse livro conseguiu de uma forma tão... eu mergulhei nessa história, vocês não têm noção. Bom, então sobre o que trata essa história, né? Tô aqui enrolando e não tô contando pra vocês. Mas o livro ele é basicamente dividido em 4 partes e a primeira parte toma basicamente metade do livro inteiro, porque é aí que tá o grosso da história. Eu vou contar mais ou menos o que acontece no começo, ou mais ou menos no começo da primeira parte, que é o interessante assim mesmo, porque depois já seria spoilers. Esse livro começa em 1935, né, num período entre guerras, e ele trata sobre a vida familiar, vamos dizer, de uma família, a família Tales, que é a família de um importante funcionário público que vive na cidade, porque o cenário é a casa de campo, né, a casa principal da família que fica no interior da Inglaterra, e só que o pai mesmo fica na cidade porque ali ele tá muito encarregado, assim, quanto a iminência da guerra, né, porque a Inglaterra tá se preparando pra guerra e é aquele período muito crítico em que, né, os países estão se armando, estão se organizando o exército, enfim, porque a guerra está próxima. Então ele é um pai ausente, e a gente percebe claramente isso, enquanto também a gente percebe que a mãe é ausente porque ela tem alguma doença que não fica muito exposta aqui nesse livro, só que ela tem fortes dores de cabeça, então ela precisa ficar reclusa no quarto dela durante todo o dia, porque senão a luz do dia, enfim, não faz bem pra ela. Então a gente percebe que os filhos dessa família, não que crescem, mas eles vivem basicamente sem os pais, porque eles são pais ausentes, apesar de ficar muito claro aqui que eles gostam muito dos filhos e têm muito carinho por eles. Mas a gente sabe que isso não basta. E os filhos são basicamente a Brione Tales, que é a caçula de 13 anos, a Cecília Tales, que tem 23 anos, e o Leon Tales, que é um pouquinho mais velho do que a Cecília. A história começa, basicamente, a primeira parte se trata basicamente de um único dia, que é o dia em que o Leon está voltando da cidade pra casa e que, enfim, tem todo um preparativo para um jantar grandioso para recebê-lo, e ele vem com um amigo dele que é um químico que inventou chocolates pro exército, enfim, uma nova fórmula, que é um potencial, vamos dizer, ele já tem dinheiro, mas fica claro que ele vai ganhar muito mais dinheiro com a guerra, sabe? Por conta dessa produção de chocolate pro exército. E também nesse dia os primos chegam pra casa dos Tales,
que são os gêmeos, que tem mais ou menos uns 6 anos, eu não sei se em algum momento a idade fica clara, mas eles são bem pequenininhos e são gêmeos. E a mais velha, que tem 15 anos. Então você percebe um grande movimento nessa casa, porque também a Cecília, ela acabou de chegar, faz pouco tempo que ela chegou de Cambridge, porque ela se formou em literatura e ela está voltando pra casa pra ficar um período antes de, enfim, seguir sua vida. E bom, a Briony, que é a mais nova, ela é uma criança muito criativa. É ela que é a personagem principal, e a gente vai perceber que ela é a personagem principal e também a vilã. Já já eu explico por quê, vocês vão entender. Mas ela é super criativa e ela escreve coisas desde os seus 10 anos de idade. Então, aos 13, ela está naquela transição entre a sua infância e a sua adolescência, em que ela não sabe sobre o que direito escrever. Se ela escreve mais sobre coisas infantis ou sobre romances, enfim, adultos. Então, ela tá numa fase crítica em que ela, tá confusa. Ela já tá essencialmente confusa, vamos dizer assim, porque ela não sabe se situar, onde se situar, ou na infância, ou na adolescência, no mundo dos adultos, ou no mundo dos primos dela de 6 anos. Enfim, ela não sabe direito e ela tá muito confusa quanto a isso. E nós também temos aqui o Rob, que é o filho da governanta, ele tem 23 anos também e ele cresceu com a Cecília e com o Leon. O pai da Cecília e do Leon bancou os estudos do Rob, então ele também se formou em Cambridge. Só que a grande diferença entre ele e a Cecília é que a Cecília se formou com diploma de 3ª classe e ele com um diploma de 1ª. Só que não só por ele ser inteligente, é porque ele é homem e fica muito claro aqui no livro que a Cecília só se formou com um diploma de 3ª classe porque ela é mulher. O que é bacana nisso é que o livro, ele transfere pro leitor todo um costume da época. E eu acho que essa é uma das características mais bacanas nos melhores livros que existem, sabe? A grande questão é que a Cecília e o Rob, eles desenvolvem um amor platônico, sabe? E apesar deles ficarem uns 3 ou 4 anos, acho que são 3 anos, da faculdade, sem se falar direito, porque justamente tem a questão da classe social, infelizmente sempre é assim nesses romances de época, né? Mas enfim. Eles desenvolvem um romance ali muito, sabe, não explicado, eles não conversam, então por isso há uma coisa não, assim, explicada entre eles, e eles precisam tratar sobre isso, e estando ali, voltando pra casa, é que isso teria que acontecer. Mas há uma cena, que eles se reencontram e eles brigam por tudo que já aconteceu ou por tudo que não aconteceu. Eles brigam e acabam quebrando um vaso antigo da família que se parte e um pedaço dele cai na fonte ali da praça central da casa, que é muito funda, e o Rob, ele faz menção de mergulhar pra pegar essa peça, só que a Cecília não deixa porque ela tá brava com ele, e ela tira a roupa, fica nua e mergulha pra pegar, enfim, a peça lá que quebrou. Só que isso é uma afronta pra época, sabe? Uma mulher nua no meio, assim, do dia, na frente de um homem que não é o marido dela, não é o noivo, enfim, não é o marido, vamos dizer que nem noivo seria permitido. E a Briony, ela vê de dentro da casa aquela cena e ela fica assustadíssima, sabe? Tanto a Cecília quanto o Rob também ficam assustados com esse impulso aí da Cecília. E pra época é uma tensão sexual muito grande, assim, que choca não só a Cecília e o Rob, mas também a Briony, e aquilo fica reverberando assim na cabeça dela durante todo o dia. O problema é que o Leon chega com um amigo dele e convida o Rob pra jantar durante a noite lá na casa deles. E o Rob vai pra casa, se arruma, e enquanto ele tá se arrumando, pensando, ele tá naquela, sabe, confusão do amor, ele acaba escrevendo 2 cartas. A primeira é uma carta super obscena, que é mais a fantasia dele mesmo, ele não tinha a menor intenção, imagina, de entregar isso pra Cecília, porque é uma carta obscena, é horrível, assim, se você for ver, já que eles não têm muita intimidade. E a segunda é uma carta de desculpas que ele quer enviar pra ela antes de chegar, pra ele, enfim, se desculpar e eles poderem, enfim, ter uma convivência ali melhor. Só que ele manda essa carta através da Briony, e a Briony, a irmã mais nova, além de já estar confusa com aquela cena que ela presenciou mais cedo, ela lê a carta e ela acha aquilo um absurdo, porque a carta que ele envia não é a que ele queria enviar.
é a carta obscena. E pra aquela época, eu repito, aquilo foi um choque pra cabeça da menina. E uma palavra que tem aqui na carta, que é super obscena, fica reverberando de novo na cabeça dela. E ela começa a criar caraminholas, assim. Porque ela é uma escritora e ela tá naquela transição. Enfim, ela já tá confusa e aquilo deixa ela mais confusa ainda. E ela acaba construindo uma imagem do Rob muito diferente e muito acusatória. E ela acaba fazendo falsas acusações. Ela acaba incriminando o Rob. E isso faz com que ele vá preso. Isso transforma a vida de quase todos ali da casa. É um livro que coloca suas emoções numa posição tal que você fica, sabe, confusa também e te desperta sentimentos paradoxais. Depois acontece a guerra. Uma das coisas que eu mais gostei do livro foi que a guerra foi abordada sob duas perspectivas. A primeira é a do soldado e a segunda é da enfermeira. E eu achei isso muito bonito, porque, ok, você tem esse fator clichê aqui do livro que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre um romance, né, ali contextualizado na Segunda Guerra Mundial, mas além desse clichê, você tem essa exposição diferente. E eu nunca tinha visto uma narrativa sob a perspectiva da enfermeira, e eu achei isso muito tocante, assim, completamente tocante. Você já tem aí vários livros que falam sobre a narrativa do soldado, né, sobre a perspectiva do soldado, aliás, e é muito bacana você ver isso, e aqui é diferente também porque, eu já explico por quê, mas a maneira como ele expôs a perspectiva da enfermeira é muito bacana, porque eu tive contato com coisas que eu nem imaginava, ou que eu imaginava superficialmente, sabe? E me tocou bastante essa parte, porque vai narrar, enfim, sobre feridos, sobre soldados, sobre o dia numa enfermaria, sabe? Num momento crítico da guerra. Outra coisa também que eu gostei muito desse livro é quanto ao discurso indireto livre, que é uma coisa que tem me fascinado muito ultimamente. Essa técnica é basicamente aquela narrativa que confunde o narrador com os pensamentos do personagem. Então, transpõe pro leitor toda uma psicologia do personagem que faz com que a gente conheça mais dele e mais as sensações que estão ocorrendo ali no momento. E aqui é largamente usado, então é um ponto muito positivo pra história, pro enredo, porque é um romance que trata sobre sentimentos muito antagônicos e muito fortes, então ter o discurso indireto livre fica muito bacana nesse livro. Bom, tem muito mais a ser dito sobre esse livro, eu sinto que eu poderia sentar com você assim e conversar horas a fio sobre ele, porque realmente ele tem muita coisa pra transmitir pro leitor, e eu achei ele realmente fantástico, assim, eu tô apaixonada, é o queridinho do momento, assim, então, gente, se você gosta desse tipo de leitura, desse tipo de enredo, por favor, leia, você não sabe o que tá perdendo. E, enfim, eu fico com medo de estar esquecendo de falar alguma coisa importante aqui, mas eu sinto que se eu fosse continuar falando, talvez eu desse algum spoiler, então eu vou terminar por aqui, porque eu acho que o grosso, assim, e o importante já foi dito. É um livro muito bom, gente, muito, muito bom mesmo, que me cativou desde a primeira página, e eu meio que engoli o livro, assim. Ah, sim, eu precisava falar sobre isso. Sobre essa edição, né, a Companhia das Letras me enviou essa edição, que é a edição econômica. Eu até, na verdade, esse vídeo é a terceira vez que eu tento gravar a resenha, então é o terceiro vídeo pra essa resenha. E na primeira vez que eu gravei, eu tirei um selinho que tinha aqui que tá escrito edição econômica, porque me perguntaram no Instagram se dava pra tirar e se não ficava marca. E no vídeo dá pra ver que não ficou a marca, e é bacana isso porque, né, às vezes eu tenho medo, eu tava com medo, né, de tirar e marcar o livro. Até me perguntaram sobre esse colantinho que vem, se pode tirar, e eu falei que eu ia ver se dava, que eu fiquei com medo de tirar antes, mas dá, ó, sem problema nenhum, não fica marca nem nada. Mas essa edição é econômica porque a normal não está sendo vendida, não sei porquê, e muitas pessoas falaram que não gosto muito dessa edição porque, enfim, a letra é muito pequena e realmente é a única coisa que me incomodou, tá, gente? Eu não ligo pra edições econômicas, mas a letra é realmente muito pequena e a página é amarelada, o que é melhor. Então, eu falo que, gente, esse livro merece ser lido, mesmo com edição econômica, sabe? Eu não ligo pra isso, principalmente se o livro é muito bom. Então eu acho que vocês não devem se preocupar com isso. E essa capa é a capa do filme, e apesar de eu não gostar da maioria das capas de filmes que existem,
Eu gostei bastante dessa porque meio que transmite, não sei, o sentimento do livro, sabe? Eu gostei bastante dessa capa, não me incomodei com ela não, achei bonita também. Bom, eu vou ficando por aqui pra vocês que não gostam de spoiler, porque eu quero comentar sobre o final, então eu vou dar um beijo pra quem já, né, vai se despedir de mim, pra quem não gosta de spoilers, então eu aconselho que vocês parem por aqui. Como eu disse, eu quero falar sobre o final, porque se você que leu, você sabe que esse final é, sim, muito bom, ou deveria saber, porque eu fiquei totalmente confusa. Eu tinha assistido o filme que tem desse livro, que dizem que é muito fiel, e há muito tempo eu tinha assistido, então eu não sabia direito se o que eu lembrava era realmente o certo ou se eu tava confundindo com outras histórias. E eu lembrava que o Rob morria no final do livro, já tava, tipo, esperando isso, só que na terceira parte ele reaparece, né, ele aparece depois da guerra e ele tá vivo. E eu fiquei muito feliz até chegar na última parte em que a Briony, em primeira pessoa, conta pra gente que ela escreveu o livro sobre a história e sobre tudo realmente que aconteceu, sem omitir nada, e que ela preferiu deixar o Rob e a Cecília vivos, quando isso não aconteceu. Que ela poderia ter falado a verdade, ter contado que ele morreu na guerra e a Cecília morreu logo depois, em decorrência de um bombardeio. Então ficou claro aqui que essa terceira parte, na verdade, não existiu, né? É o livro da Briony. E eu fui conversar com a Fer do blog Erro de Continuidade, eu vou deixar o blog ali, o link pro blog dela aqui embaixo, porque, gente, ela escreve sensacionalmente, assim, então é um blog muito indicado por mim. Realmente, é o que eu tava pensando, assim, faz muito mais sentido ele já ter morrido, e a Cecília ter morrido mesmo, e que, na verdade, existe um livro aqui dentro desse livro. E é por isso que a questão do autor como Deus, né, como tendo o poder de escrever um final de um livro ou de transformar a história, né, fica muito claro aqui. Isso eu achei genial, eu achei muito bom, apesar de eu ter ficado triste, né, com o destino desses personagens que me cativaram tanto. Então eu queria só comentar sobre isso com vocês, e se você já leu ou quer comentar sobre esse final, venha conversar sobre esse final. Venha conversar comigo no Facebook, enfim, no Twitter, lá em off, pra gente não dar spoilers pra outras pessoas, mas eu vou amar conversar sobre esse final com vocês, sobre o livro com vocês, se vocês quiserem. E, bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, eu só queria comentar sobre isso mesmo, sobre essas grandes sacadas do autor. E esse vídeo já tá muito longo, então eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigada por ter ficado até o final, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!